A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para aplicar a aula da EBD da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Amém? Eu já compartilhei o link aí nos grupos de WhatsApp da igreja para que você compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida, querido, que esse estudo vai ser bênção para a sua vida, como foi para a minha, e será também para todos aqueles que estarão aqui nos assistindo e vão nos assistir através das redes sociais. Amém? Aproveito aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a sua esposa a missionária Lina, aos seus filhos, a missionária Magda e aos seus filhos Talita e Tiago, ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Enfim, como eu sempre falo, a essa família que tem uma chamada aqui nessa terra de cuidar de pessoas, de ovelhas, de famílias, de ministério, de empresas, de empresários, e cumprem esse chamado com muito compromisso, com muita responsabilidade e com muito comprometimento. Amém? Então, querido, vamos lá dar início à nossa EBD da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e compartilhe esse link aí com o máximo de pessoas que você puder. E para essa semana, querido, o Senhor colocou no meu coração esse tema, as visões de João e os 7 selos, né? E aí o Senhor nos levou ali num livro de Apocalipse, que é para que nós possamos nortear e estudar esse tema, né, que o Senhor nos deu, as visões de João e os 7 selos. Mas antes disso, querido, como nós fazemos sempre, nós vamos orar para entregar esse momento nas mãos do nosso Senhor, para que seja conduzida por Ele. Que eu não venha falar aqui nada que saia do meu coração, mas que sim, que venha direto do coração de Deus para o seu coração. Então, aí onde você estiver, querido, curve a sua cabeça, que nós vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este dia na tua presença. Primeiramente, Pai amado, eu quero te agradecer pelo ar que respiramos. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida. Eu quero te agradecer pelos livramentos que tu tem nos dado. Eu quero te agradecer, Senhor, por todos os alimentos que chegam em nossas mesas, Pai. Muito obrigado por todos esses benefícios que o Senhor nos proporciona. Quero também, Pai amado, nesse dia de hoje, te pedir que tu conduza esse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério Anchieta. Que eu não venha falar aqui, Pai amado, nada que saia do meu coração, mas que sim, Senhor, que saia direto do seu coração para os corações dos teus filhos. Que essa palavra e esse estudo de hoje, Pai amado, seja resposta de oração e resposta para tudo aquilo que os teus filhos estejam precisando ouvir nesse dia de hoje, Pai. É o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E aí, onde você estiver, querido, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor. E agora nós vamos para o texto da palavra de Deus, ao qual o Senhor me deu para que eu pudesse compartilhar esse estudo de hoje juntamente com você. E esse texto, querido, está ali no livro de Apocalipse, capítulo 21, precisamente do versículo 1 até o 3. E lá diz assim para mim e para você: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, querido, esse texto é um texto profundo da palavra de Deus, ali do livro de Apocalipse, aonde nós vamos nortear esse estudo de hoje da EBD, da Assembleia de Deus Ministério Anchieta. Então, aqui, querido, no que lemos, João ele viu um novo céu e uma nova terra. E a cidade da Nova Jerusalém fazer o quê? Descer do céu. Ele também viu que Deus habitará com o seu povo e vai fazer o quê? Vai os consolar.
E que a cidade celestial de Deus, ela será o quê? Ela será estabelecida aqui nessa terra. A Bíblia conta que durante o fim dos tempos, Deus derramará a sua ira sobre a face da terra, com o julgamento pelos pecados do mundo. E tem mais como último chamado para a humanidade se arrepender e vir o quê? A adorá-lo. E no livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele narra essa visão que o Senhor lhe deu sobre esse tempo futuro que vai acontecer. E esse julgamento, querido, nós precisamos entender que ele será dividido em duas partes. A primeira parte vai ser o quê? Vai ser os 7 selos que vão ser abertos. E a segunda parte vai ser o quê? As 7 trombetas que irão tocar. Mas nesse estudo de hoje, especificamente, nós falaremos sobre somente o quê? Os 7 selos que serão abertos. Amém? E em sua visão, João vê o quê? Um anjo procurando alguém que seria digno de abrir o quê? O livro da vida, o livro da verdade, que vai fazer o quê? Que vai incidir sobre o julgamento sobre todo mundo. E nesse momento, o que acontece? João, ele chora. E por que João chora? Porque a Bíblia diz que ninguém foi considerado o quê? Digno de abrir esse livro, de ler esse livro, ou até de olhar para ele. E aí, nesse momento, João sente uma tristeza no seu coração e ele chora. Mas o que acontece? Um dos 24 anciãos olha para ele e diz: João, não chore. E ele diz: por que eu não devo chorar? Ele diz: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aquilo ali conforta João. E naquele momento, o que acontece, querido? João vê Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Então, o que acontece? O cordeiro pega aquele pergaminho, aquele livro. Por quê? Porque somente ele era digno de abri-lo. E em seguida, querido, aqueles anciões, né, se prostraram diante dele, diante do Jesus Todo-Poderoso e fizeram o quê? E o adoraram. E aí, querido, vem a abertura do primeiro selo. E esse primeiro selo, ele fala acerca de quê? Que eu quero que você entenda nesse dia de hoje. Esse primeiro selo, ele fala acerca da vinda do anticristo. E aí, o que acontece? O apóstolo João, ele escreve para mim e para você, através da palavra de Deus, o seguinte: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha, pedindo João para ir até ali ver. E João foi e olhou, e diante dele estava o quê? Um cavalo branco. E o seu cavaleiro empunhando o quê? Um arco. E foi-lhe dado uma coroa também. E ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer todas as batalhas. E esses 4 primeiros selos, querido, eles são conhecidos na palavra de Deus como os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o primeiro deles abre as portas para quê? Para que o anticristo venha ao mundo. E nessa visão, esse cavalo branco e a coroa desse cavaleiro, nós precisamos entender que simboliza o quê? Que ele será alguém poderoso, que chegará com o discurso de promover a paz no mundo. Esse vai ser o discurso dele. Porém, querido, aquele arco que aquele cavaleiro carrega e segura, mostra que a sua verdadeira intenção é o quê? Enganar as pessoas, enganar o mundo e dominar o mundo. E aí nós vamos para o segundo selo. E esse segundo selo, ele fala acerca de quê? Do espírito de guerra. E sobre o segundo selo, João teve a seguinte visão: então saiu outro cavalo, e este cavalo era de cor vermelha. O seu cavaleiro recebeu o quê? Poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dado uma grande espada. E quando, querido, esse segundo selo foi aberto por Jesus, isso aqui marca o quê? Marca a chegada do espírito da guerra na face da terra. E o que esse espírito vai causar? Ele vai causar batalhas sangrentas na história da humanidade.
E durante esse período, querido, boa parte dos habitantes do planeta Terra vai acontecer o que com eles? Eles morrerão. E esse cavaleiro, o cavaleiro do cavalo vermelho, tem uma grande espada e acredita-se os estudiosos que essa espada representa o quê? Que essa espada represente o castigo. Ou seja, Deus fará com que os adoradores da besta e do falso profeta, eles sofram as consequências e as penalidades pelas escolhas erradas que eles fizeram. E aí, querido, quando nós vamos ali para a abertura do terceiro selo, esse selo ele fala acerca de quê? Do espírito da fome que virá sobre a terra. E João descreveu essa visão de quando o Cordeiro abriu esse terceiro selo, ele ouviu um ser vivente dizer: venha, João, para você ver o que representa esse terceiro selo. E diante dele estava ali o quê? Um cavalo preto. E esse cavaleiro tinha na mão o quê? Uma balança. E nós precisamos entender acerca da palavra o que significa essa balança. Então João ouviu o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e nem o vinho. E aí, querido, quando nós lemos isso aqui e vamos estudar a cultura judaica, essa cor preta, ela simboliza o quê? A cor preta na cultura judaica, ela representa o quê? O lamento, ela representa a aflição, ela representa a fome. E é exatamente isso que esse cavaleiro do cavalo preto trará ao mundo quando Jesus abrir esse terceiro selo. E perceba, querido, que ele carrega consigo uma balança, conforme eu te disse, que, segundo os estudiosos, essa balança representa o quê? A crise econômica e a fome em toda a terra. Pois a balança seria um símbolo da falta de alimento e dos preços exorbitantes e altos sobre tudo na face da terra. E isso significa o quê, querido? Que as pessoas terão que trabalhar muito para poder comprar um pouco apenas de comida. Para você ter uma ideia, quando ele diz que 1 denário era um salário como para um dia de trabalho, sabe o que isso significa dizer? Significa que as pessoas gastarão toda a sua renda para conseguir apenas o quê? Ao sustento. E as suas rendas não darão para mais nada. E aí, querido, quando nós vamos ali para a abertura do 4º selo, esse selo fala acerca de quê? Do espírito da morte que vai vir sobre a face da terra. E em seguida, o que acontece? O apóstolo João, ele traz revelações sobre a chegada do último cavaleiro. E ele disse, quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouviu a voz do 4º ser vivente dizendo para ele: olha, João, vem ver o que significa esse 4º selo. E diante dele estava um cavalo amarelo. E esse cavaleiro chamava-se que Morte. E o inferno o seguia de perto. E foi-lhes dado poder para quê? Para matar a 4ª parte da geração da terra. E matar como? A fio de espada. Matar pela fome, matar pelas pragas e por animais ferozes que teriam aqui na face da terra. E aí, querido, a abertura desse 4º selo permitirá que o espírito da morte acabe com a vida de 1/4 da população da Terra. E o interessante é que grande parte dessas pessoas, infelizmente, sabe o que vai acontecer com elas? Elas serão levadas para o inferno. Elas morrerão por causa da guerra, da fome, das doenças, causadas por quê? Pelas aberturas dos selos anteriores e também por ataques de animais ferozes, que por causa da falta de comida na face da terra, o que vai acontecer? Esses animais ferozes vão devorar esses seres humanos por não ter o que comer. E aí, querido, quando nós vamos ali para a abertura do 5º selo, esse selo ele fala acerca de quê? Esse selo fala acerca de justiça. E ao ver Jesus abrir esse 5º selo,
João nos revelou: vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa de quê? Da palavra de Deus e do testemunho que eles davam aqui na face da terra. E eles chamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro Deus Todo-Poderoso, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então eles estavam cobrando do Senhor ali vingança pelos que eles sofreram. Então cada um deles receberam o quê? Uma veste branca primeiramente, e foi-lhes dito que eles esperassem um pouco mais de tempo, até que o quê? Até que completasse o número dos seus conservos e irmãos em Cristo, que deveriam ser mortos como eles. Então ali foi dito o porquê está demorando do Senhor vingar ou sobre tudo aquilo que eles tinham sofrido. Então, querido, eles foram instruídos a esperar com paciência até que os demais cristãos que ainda estavam na face da terra também fossem perseguidos e mortos. Em outras palavras, o que isso aqui está querendo dizer para mim e para você? Que outros crentes ainda precisarão ser o quê? Martirizados, sacrificados e mortos por seguir Jesus, por tê-lo aceitado e por pregar a palavra dele a tempo e fora de tempo. E aí, querido, quando nós vamos ali para a abertura do sexto selo, esse sexto selo, ele fala acerca de quê? De uma grande catástrofe que vai haver no universo. E a visão de João durante a abertura desse sexto selo se voltou para toda a Terra e o sistema solar. E João disse, através da palavra de Deus para mim e para você, observei que quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto em toda a face da Terra. E aí o que aconteceu quando houve esse grande terremoto em toda a face da Terra? O sol ficou escuro como um tecido negro, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como se fossem figos verdes caindo da figueira quando sacudido. E o céu foi o quê? Foi se recolhendo, foi se enrolando como se enrolava um pergaminho. E todas as montanhas e as ilhas, elas foram removidas dos seus devidos lugares. E aí, querido, o que acontece? Os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, seja eles escravos ou livres, o que eles fizeram? Eles se esconderam em cavernas e entre as rochas e montanhas. E de lá o que eles faziam? Eles gritavam das montanhas e das rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira dele, e quem poderá suportar? E quem poderá impedir? E com isso aqui, querido, a maior catástrofe de toda a história da humanidade vai acontecer na face da Terra. E com a abertura, querido, desse sexto selo, haverá o que? Um fenômeno cósmico na face da Terra, envolvendo o quê? Envolvendo os planetas, envolvendo o Sol, envolvendo a Lua e envolvendo as estrelas. E isso, querido, vai aterrorizar toda a população mundial quando essa catástrofe acontecer. Então, quando acontecer isso, as pessoas elas terão certeza que o fim dos tempos cada vez está mais próximo, porque aqui ainda não é o fim, isso que eu estou relatando para você. E provavelmente o apóstolo João teve dificuldades para transformar em palavras tudo aquilo que ele viu naquele momento que ele foi arrebatado em espírito. Tudo aquilo que os seus olhos realmente viram nessa ocasião e nesse momento, né, que foi de grande valia e também de uma grande gravidade, certamente ele não nos revelou tudo através da palavra de Deus. E durante, querido, esse período assustador, um anjo mostra a João o quê? As 144 mil pessoas que receberão os selos de Deus. É isso aí mesmo que eu estou te falando. 144 mil pessoas
receberão os selos de Deus. Para quê? Para que elas sejam protegidas da ira do Pai. E essas 144 pessoas, né, que receberão esses selos, elas receberão esses selos para quê? Para que elas venham pregar o evangelho, pregar as boas novas de Jesus ainda aqui nessa terra, para que com isso muitas pessoas ainda venham se converter nos últimos dias. E aí, querido, quando nós vamos ali para a abertura do 7º selo, e esse selo ele fala acerca de quê? Das 7 trombetas que vão tocar. E se a abertura, querido, dos 6 primeiros selos já havia deixado João maravilhado e ao mesmo tempo que espantado diante do grande poder de Deus e diante de tudo que ele tinha visto, a abertura desse 7º selo e último mostrou ao apóstolo que coisas ainda muito mais terríveis estavam para acontecer na face da terra. E aí, querido, quando foi aberto esse 7º selo, o que aconteceu? Houve silêncio no céu por volta de meia hora. Por volta de 30 minutos houve silêncio no céu. E aí o que aconteceu? João viu os 7 anjos em pé diante de Deus, né? E a eles foram dados o quê? 7 trombetas. E é aqui que a gente começa a entender o porquê dessas trombetas. E os outros anjos que traziam um incensário de ouro, o que eles fizeram? Aproximou-se e colocou junto ao altar aqueles incensos, nos incensários. E a eles foram dados, querido, muito incenso. Para quê? Para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, diante também daquele trono de ouro. E aí, querido, da mão do anjo subiu diante de Deus uma fumaça daqueles incensos, juntamente com as orações dos santos, dos justos. Então, o que o anjo fez? O anjo pegou aquele incensário de ouro, encheu com fogo do altar. E o que houve? Foi lançado sobre a terra. E quando esse incenso foi lançado sobre a terra, houve o quê? Houve trovões, houve vozes, houve relâmpago, houve terremoto em toda a terra. E com isso, querido, a abertura do 7º selo desse livro da vida traz consigo consequências terríveis à terra. Porém, antes disso, o que é bom nós sabermos a nível de estudo e de ensinamento? Há um período de silêncio absoluto. E era como se fosse Deus esperando para que as pessoas pudessem se arrepender de seus pecados e se voltassem para Ele. Então, do mesmo tempo que houve um período de silêncio no céu, aqui na terra também houve um período de silêncio para que as pessoas que estavam aqui e ainda não tinham se arrependido dos seus pecados e não tinham aceitado ainda o Senhor Jesus, para que elas pudessem se arrepender dos seus pecados e se voltassem para Ele. Mas para me te dizer, querido, mesmo diante de tanta desgraça que estava acontecendo, e aquele povo ali vendo tudo isso, milhões de pessoas não se arrependeram dos seus erros. É isso mesmo. Diante de todas essas catástrofes, milhões de pessoas ainda assim não se arrependeram dos seus erros. E muito pelo contrário, ao invés deles se arrependerem, sabe o que eles fizeram? Eles ficaram amaldiçoando o Senhor por tudo aquilo ali que estava acontecendo. Então, querido, após esse período de silêncio, o que os anjos começaram a fazer? Os anjos começaram a tocar as suas trombetas, e a cada toque, julgamento muito piores iriam acontecer naquele momento. Até que, enfim, Jesus voltará cheio de glória e cheio de poder para julgar o seu povo. E por isso, meu irmão e minha irmã, é hora de nós ficarmos firmes com Jesus, eu e você, ficarmos atentos, ficarmos firmes com o Senhor, ficarmos no centro da vontade do Deus Todo-Poderoso. Por que eu estou te dizendo isso, querido? Porque somente com Ele e nele a nossa salvação está garantida. Fora de Jesus não tem salvação. E dessa forma, nós estamos seguros com Ele, né? Nós não precisaremos temer ao futuro.
porque o Senhor está conosco. Amém? Então, querido, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje. E aí, querido, onde você estiver, receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém, querido? E agora, querida, aí onde você estiver, curve a sua cabeça que nós vamos orar para que essa palavra entre no meu coração, para que essa palavra entre no seu coração e a gente mantenha ela guardada e venhamos a praticar em todos os dias das nossas vidas. Curve a sua cabeça. Amado Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por Tu nos ter dado esse estudo nesse dia de hoje. Um estudo abençoado, um estudo abençoador, que abriu, Pai amado, a nossa visão acerca dos finais dos tempos, do que vai acontecer, do como devemos proceder. E nós queremos Te agradecer, Senhor, nesse dia de hoje, por essa bênção de termos, Pai amado, esse privilégio de estar aqui hoje através desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, tomando conhecimento de todas essas coisas acerca da visão de João. Que possamos, Pai amado, guardar essa palavra em nossos corações, que os Teus filhos possam receber essa palavra em seus corações e que os seus corações sejam terra fértil, que receba essa palavra e que essa palavra ela venha se multiplicar a 100 por 1. E que essa palavra, Pai amado, não fique apenas no campo da audição, mas que sim, Senhor, que fica no campo da prática, que nós venhamos a praticá-las em todos os dias das nossas vidas, Pai. E atentarmos para tudo isso, Pai amado, que Tu nos falaste acerca da visão de João. Se Tu permitiste, Pai amado, que isso estivesse na Sua palavra e que nós estivéssemos isso estudando aqui hoje, Pai, é porque Tu sabes que nós precisamos desse sinal de alerta para que verdadeiramente venhamos a viver uma eternidade ao Teu lado. É o que eu te peço, Pai, e eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos concedeu através dessa visão que o apóstolo João teve? Palavra linda, palavra abençoadora, palavra que abriu a nossa mente, a nossa visão, para que nós venhamos a ficar atentos acerca de tudo aquilo que vai acontecer nos finais dos tempos, quando Jesus voltar para julgar a todo o povo. Então, meu querido, que você tenha recebido essa palavra em seu coração nesse dia de hoje. E eu também quero te agradecer por você estar aí até agora nos assistindo. Isso mostra o Deus Todo-Poderoso que você está buscando conhecimento da palavra dele, que você está buscando intimidade com ele para aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, no dia a dia da sua empresa. E pode ter certeza, querido, que o Senhor, ele se agrada dessa sua atitude, dessa sua decisão. Amém? E hoje, querido, nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, que fica ali na Rua Ataúba, número 75, precisamente na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Você é o nosso convidado e não falte às 18h30, que tem uma palavra do Senhor te aguardando ali, para que você saia dali com esperança e com fé que o Deus Todo-Poderoso pode pelejar por todas as minhas causas e por todas as suas causas. Amém? Um beijão, que você tenha uma semana abençoada e abençoadora, com toda sorte de bênção e coisas boas. E aí onde você estiver, querido, que você puder, você diga amém.